Boa noite então a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, palestrante espírita que vem com todo o amor, carinho de sempre fazer aqui esse bate-papo com vocês, esse estudo com vocês do Centro Espírita Nova Luz, essa casa que eu amo tanto, né? Tô com saudade de ver o pessoal pessoalmente, dar um abração gostoso aí no pessoal da Nova Luz. Vamos iniciar com a nossa prece e nada mais importante do que iniciar com prece, especialmente no dia em que o nosso assunto é transmissão do pensamento, é a ação da prece. E a gente começa agora, vamos orar de um jeito agora no começo, no final nossa prece tem que ser ainda mais legal, porque nós vamos entender direitinho como é que a prece funciona, tá bem? Vamos então nos colocar nas posições mais confortáveis que possamos, mais confortáveis e lúcidas, tranquilas, focadas, permitindo com que o ambiente tranquilo à nossa volta silencie também dentro de nós, mas sobretudo dentro de nós deve haver agora aquele silêncio gostoso para que a gente possa escutar a voz de Deus, os carinhos de Jesus e as inspirações e intuições dos nossos mentores. E nós dizemos obrigado, Senhor. Obrigado pela presença amorosa dentro e fora de nós, em todo este mundo e em todo este universo. Obrigado pela oportunidade da encarnação e da vida. Obrigado por estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, você, nosso Pai. E em nome de Jesus, você, nosso irmão mais velho, e com todos esses bons espíritos que nos acompanham, nos inspiram, nos auxiliam, para que nós aprendamos a nos tornar pessoas melhores. Certos desse carinhoso envolvimento que recebemos agora, que sentimos agora, nós percebemos que o ambiente já se faz preparado e podemos pedir a permissão para que os nossos estudos sejam acompanhados do mais alto e nós possamos sair desta noite, desta conversa, melhores do que entramos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, chegou mais gente aí, tudo bem com todos? Então vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, dos itens 9 a 15, que eu escolhi para nos batermos um papo hoje, que é o capítulo que fala pedi e obtereis. Às vezes a gente pede e não obtém, né? Mas a gente obtém sim. Agora vamos entender o como que a gente obtém e por que às vezes a gente não vê que obteve o que a gente pediu. E especificamente o item 9 a 15 vai tratar de ação da prece e transmissão do pensamento. Primeiro de tudo, o que é prece? Se fôssemos fazer conceituação, se vocês falassem, se eu falasse, talvez a gente dissesse assim, é como a gente pede para Deus, para nos ajudar, nos amparar, nos auxiliar, nos proteger. Mas existe uma expressão melhor que o Evangelho diz. Ele diz que a prece é uma invocação. Sim, o que é uma invocação? É o ato, é a condição que nós utilizamos, invocar, para chamar alguém em nosso auxílio, pedir um socorro. Quando a gente fala socorro, a gente está chamando alguém, vem cá e me ajuda, vem cá e me ajuda. Então, a prece é uma invocação, é quando o movimento que nós fazemos na direção de Deus, na direção de Jesus, na direção daqueles que são objeto da nossa crença, da nossa fé, ou aqueles com quem nós queremos nos comunicar. Tem religiões aí que não gostam muito da ideia da invocação, achando que nós estamos querendo mexer com espíritos no sentido negativo da coisa, mas não é disso que eu estou falando e não vem ao caso agora. Uma outra oportunidade a gente estuda. O que nós temos que entender é que toda vez que a gente faz prece, a gente está invocando alguém. Normalmente Deus, normalmente para nós que somos cristãos, Jesus, ou mesmo um bom espírito, nosso anjo da guarda, etc. Então, através da invocação, através da prece,
nós nos colocamos em relação, nós passamos a nos comunicar, fazemos uma ponte entre nós aqui e os espíritos, aqueles que nós estamos nos comunicando, aquele a quem nos dirigimos. Se nós oramos para alguém, uma pessoa que não está aqui, mas a gente está fazendo uma prece por ela, a gente está, de certa forma, também invocando, se colocando em relação e também está se fazendo essa ponte de comunicação que nós, na verdade, fazemos o tempo todo através do pensamento. Então a prece, como a doutrina espírita esclarece, como o livro dos Espíritos também pontua e o Evangelho desenvolve, a prece é um pedido, um agradecimento e uma glorificação ou um louvor. Quando se trata da explicação do Pai Nosso, que fica no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá coletânea de preces espíritas e no comecinho tem a explicação do Pai Nosso. Com essa explicação, lá está dizendo, tem pedido, tem agradecimento e tem louvor ou tem glorificação no Pai Nosso. E o que significa isso? Pedir, a gente sabe o que é. Pedimos alguma coisa que nós necessitamos. Pedimos força, coragem, amparo, proteção, solução de um problema, saúde, pedimos uma oportunidade, pedimos perdão, etc. Agradecemos por estarmos encarnados, por termos saúde, por termos nos curado, por termos conseguido um emprego, pelas pessoas que nós amamos estarem bem. Agradecemos por N circunstâncias, até pelo sol, a gente devia, né? De manhã acordar, tem sol, gente, que alegria, tem alimento, tem saúde, tem vida, enfim. E a glorificação é o quê? Uma forma de dizer que nós estamos reconhecendo a grandiosidade de Deus, daquilo que Ele faz por nós, é uma homenagem. Quando nós falamos assim, prece é louvor, é o reconhecimento, é a homenagem que nós fazemos para Deus, o nosso Criador, aquele que fez tudo e faz tudo para o desenvolvimento da sua obra e nós somos a sua obra também. E nós podemos fazer prece pelos outros, por nós, podemos fazer pelos encarnados ou desencarnados. Recentemente, numa palestra que eu fiz, teve um comentário de uma pessoa que perguntou: posso orar dentro da minha casa? Posso orar por um desencarnado dentro da minha casa? Pode, qual é o problema de orar por um desencarnado? A gente tem a mania de achar que se orar pelo desencarnado na nossa casa, a gente vai chamar ele aqui. Mas quando você pensa num desencarnado, numa pessoa que você sente falta, sente saudade, ama e desencarnou, ou seja, morreu para o mundo dos encarnados, essa pessoa está recebendo a nossa comunicação e dependendo de como nós estamos fazendo a transmissão do nosso pensamento, nós estamos nos comunicando. Então, orar para o bem desse espírito, vibrar para que esteja bem, fazer a emissão do nosso pensamento por eles, ela é possível de ser feita em qualquer lugar, em qualquer condição que você esteja se sentindo apto a fazer. E nós podemos fazer preces a Deus que são atendidas pelos bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos que nós, os muito evoluídos inclusive, e os que estão aqui nos ajudando também, mas eles vão sempre atender as preces a partir das orientações e das permissões dos espíritos muito mais evoluídos que nós e que os que estão aqui na Terra conosco. Então, se a gente pede a Deus diretamente, eu quero orar, mas eu só falo com Deus, eu não falo com o meu anjo da guarda, eu não falo com um espírito, eu não falo para um santo, se tiver crença no título santo, enfim, não, eu falo com Deus. Quem vai atender é Deus? Vai lá arregaçar as manguinhas dele e dizer assim, eu vou lá atender a prece da Vânia? Não, porque Deus, ele é muito maior, a gente não consegue conceber Deus. Quem atende os pedidos que nós fazemos a Deus são os espíritos incumbidos de cumprir as vontades do Criador. E se a gente não ora direto para Deus, tem algum problema? Não tem problema, porque ao orar com um objetivo nobre, com um objetivo saudável espiritualmente, se nós falarmos, por exemplo, com, sei lá, nosso mentor, mas às vezes a gente fala assim, eu conheci o fulano de tal, ele era uma pessoa tão boa, agora que desencarnou, vou rezar para ele me ajudar, sabe? Tem muita gente que faz isso, né?
nós podemos fazer isso. Quem que vai atender os pedidos? Se o espírito que nós estamos orando para ele tiver condições e for permitido, ele vai nos atender. Se não, outros espíritos farão esse papel, exatamente como quando a gente ora para Deus. Mas tem uma coisa, todas as preces emitidas na direção de um espírito, elas vão ser transferidas para Deus, são dirigidas a Deus. A gente faz para o Espírito, mas de certa forma a gente está colocando sim nas mãos de Deus. Então, a menor das preocupações que nós temos que ter é a forma que a gente faz a prece ou aquele que a gente dirige a prece, porque sempre vai acabar em Deus as nossas preces. Então, esses espíritos são intercessores, são intermediários entre a nossa necessidade e a vontade de Deus em atender esses pedidos que fazemos para que nós nos aprimoremos espiritualmente, para que nós melhoremos. Porque nada, absolutamente nada, não tem jeito, acontece sem que Deus permita, tá? O Espiritismo, e aí aqui eu pontuo algumas passagens dentro deste capítulo, o Espiritismo ele faz compreender, ele permite que nós compreendamos a ação da prece, e tudo isso que eu expliquei é para falar sobre a forma de transmitir o pensamento. O Espiritismo faz a gente entender a ação da prece, por que a prece funciona, quando ele esclarece a transmissão do pensamento. Então vejam lá. O que ele fala aqui de interessante para vocês saberem? Quando a gente se comunica pelo pensamento com qualquer um desses seres, Deus, Jesus, os bons espíritos, nós estamos falando através de que modo? Algumas pessoas oram em voz alta. E no Evangelho do Lar a gente até recomenda que se ore em voz alta, embora não seja indispensável, porque às vezes a gente está na presença de um espírito não muito elevado, que não tem condições de ler o nosso pensamento. Então falar em voz alta para explicar ou para orar dentro do Evangelho no Lar, por exemplo, ela é uma atitude até de caridade, de fazer com que esses sofredores acompanhem aquilo que estamos estudando e pensando. Mas falar em voz alta a prece, ela só é importante nesses casos, porque o que vale numa prece? O que vale na transmissão do pensamento? O conteúdo que a gente está pensando. Por isso que vocês podem ter o hábito, aquela coisa da mamãe que ensinou, ou do papai que ensinou, ou da vovó que ensinou a fazer o Pai Nosso, por exemplo, e aí você fala repetido de uma forma mecânica. Orou de verdade? Não. Falou palavras, repetiu versos, repetiu um conteúdo que não está tocando o coração. Então, diz o Evangelho aqui para nós, que para compreender o que acontece na ação da prece, a gente vai entender o que acontece na transmissão do pensamento. E a gente vai entender que todos, absolutamente todos, nos comunicamos pelo pensamento através de uma ponte que se chama fluido universal. O fluido universal é onde nós estamos mergulhados. Tem em todo lugar do universo. Nós estamos nesse segundo da nossa vida, nessa respirada que nós demos dentro do fluido universal, estamos aqui nos movimentando. Vocês querem imaginar isso na cabeça de vocês? Imagine que vocês pularam numa piscina bem enorme, grandona, e pularam de olhos fechados e ficaram lá só sentindo a água em volta de vocês. Aquela água silenciosa, numa temperatura agradável, gostosa. Imaginou? Pois bem, é isso que nós estamos fazendo nesse segundo, em toda a nossa vida, encarnados ou desencarnados, em qualquer lugar do universo, é isso que nós estamos fazendo, mergulhados no fluido universal. Como o fluido universal é uma ponte, ou melhor dizendo, nas palavras do Evangelho, ele é um veículo do pensamento, da mesma forma como o ar é o veículo do som. Eu estou falando e vocês estão ouvindo, porque o ar à nossa volta leva o som. Só que o ar ele tem uma capacidade limitada
de levar o som. Então eu hoje estou falando aqui, eu falo alto, meu marido aqui no escritório ao lado possivelmente esteja, se não ouvindo, pelo menos as palavras com clareza, pelo menos o som da minha voz ele escuta. Talvez aqui o meu cachorro aqui fora de casa esteja me escutando, mas é por causa do som que está sendo levado pelo ar. No caso do pensamento, não importa. Se nós pensarmos em alguém que hoje esteja numa condição espiritual lá do outro lado do universo, ele pode receber, porque o veículo é infinito, o universo é imensurável e tudo tem fluido cósmico, fluido universal. Então, olha que legal, como a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa, né? Porque se a gente às vezes pensa assim, pensei rapidinho mal de alguém, parece que a gente não vai chegar na pessoa, mas chega assim porque tanto o bem quanto o mal, ele foi emitido pelo pensamento e o fluido universal está aqui para ser o veículo de transferência. Se vai receber é outra questão, vai chegar, mas a gente, para entender bem. O que mais que ele diz que é importante aqui? Esse pensamento, mergulhando o nosso pensamento no fluido universal, nós acabamos estabelecendo uma corrente fluídica. É como se nós fizéssemos um empurrão. Eu soprei o ar. Se tivesse uma peninha, alguma coisa leve aqui, vocês veriam voar. Quando nós pensamos, a gente faz a mesma coisa com o fluido universal. O pensamento é empurrado para a direção daquilo que nós estamos mentalizando naquele momento. E aí tem uma coisa que é importante saber, que a energia desse empurrão que eu acabei de mencionar, dessa corrente que eu acabei de citar, ela é proporcional à força que nós usamos. Soprei fraquinho, soprei mais forte, vai mais longe ou menos longe. Com relação ao pensamento, depende da nossa sinceridade, da nossa honestidade de sentimentos, das nossas intenções. Por que prece que um sofredor faz é muito mais escutada por Deus do que uma outra pessoa orar? É porque a prece de um ou do outro é mais fraca? Não, porque se eu estou sofrendo e eu oro a Deus, ou seja, o meu pensamento reconhece as minhas necessidades, a minha fraqueza, o meu medo e a minha dor e diz, meu Deus, por favor me ajude que eu não aguento mais. Por exemplo, então se a gente faz isso, o que acontece? Eu estou me comunicando, ou vocês estão se comunicando com muito mais honestidade. O impulso dessa energia do pensamento, dessa transmissão do pensamento é muito maior, percebem? Toda vez que alguém me pede para orar por ele ou por ela, eu digo, desde já eu já estou pedindo a Deus por você. O meu pensamento está focado em atender aquele pedido por um ato de fraternidade, de solidariedade, de carinho, de amizade, etc. De vários sentimentos que nos motivam. Mas mesmo a minha prece mais caprichosa, talvez não atenda a necessidade daquela pessoa quanto a própria pessoa pedir. Então você está sofrendo, você tem um pedido a fazer a Deus, aos bons espíritos, não tenha medo de falar direto com o manda-chuva, com quem manda, com quem tem a lei, o poder e o amor nas mãos. Não temam. Então essa forma de ser do pensamento, de transferir o pensamento, nos dá uma garantia de que não existe prece que não é escutada. E são os espíritos, como eu disse antes, que vão atender, se a gente ora para eles, vai para Deus. Se a gente ora para Deus, eles nos atendem, mas sim, chegou para Deus a prece. E aí é pelo pensamento que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados, mas também com os encarnados. Nunca aconteceu com vocês lembrarem de alguém e daqui a pouco a pessoa procurou, mandou uma mensagem, tocou o telefone, etc. Comigo acontece uma coisa muito interessante e eu sempre sou muito grata aos bons espíritos, ao meu anjo de guarda, que me salva de muitas. Hoje, por exemplo, é quinta-feira.
eu deixo as minhas palestras prontas, né? Depois, assim, no dia eu reestudo, eu dou uma mexida nelas, namoro a palestra, sabe? Eu me envolvo com a palestra que eu adoro. E aí, o que aconteceu? Essa semana, todas as minhas coisas que tem dia certo para acontecer, aconteceram um dia depois. Na minha cabeça, hoje não era quinta-feira. Na minha cabeça, hoje era quarta-feira. Deu 5:30 da tarde, de repente eu penso... Você não vai fazer palestra hoje, Vânia? Eu pensando com os meus botões, já ouviram essa expressão? Pois é. Você não vai fazer palestra hoje, Vânia? Eu falei, não, mas hoje é quarta-feira. Gente, acho que hoje não é quarta-feira. Vai conferir quinta-feira. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu. Eles me recordam. Eles pensam e eu que quero cumprir o meu dever, o compromisso que eu tenho com o Espiritismo, com o Centro Espírita, comigo e sobretudo com Deus e com os espíritos que eu procuro servir de ponte, vamos dizer assim, na comunicação da doutrina, eles me falam e eu escuto. E eu não escuto ostensivamente, eu não sou médium ostensiva. Então, gente, é muito legal porque a gente, sim, está sempre sendo ouvido pelos bons espíritos. Tudo que eu tô falando é pro bem, é claro, eu tô falando de prece, transmissão de pensamento para os espíritos que querem nos ajudar, mas cuidado, hein? Porque transmissão de pensamento acontece pro mal e com os maus espíritos também. O que a gente tem que fazer? Vigiar e orar. Vigiai e orai. Tem que controlar o que pensa, tem que controlar os sentimentos, tem que ver o que está desejando, porque isso também vai movimentar o fluido universal. E às vezes a gente vai pedir coisas ou desejar coisas que a gente não deveria, não poderia, das quais a gente também vai se arrepender. Então as relações espirituais acontecem através do pensamento, inclusive entre os encarnados. Pela prece, que é o pensamento sendo transmitido, nós podemos obter, receber dos espíritos, por exemplo, fortalecimento para conseguir cumprir uma determinação. Eu quero acertar determinada coisa, eu não quero errar em tal coisa, eu preciso de força, de coragem, de energia, e aí nós vamos poder obter isso porque estamos solicitando pela prece. Nós vamos pedir inspiração e força e coragem para vencer naquele aspecto. Nós vamos ter força moral, adquirir força moral, porque os espíritos vão nos incentivar para vencer aquelas pedras que tem no nosso caminho, que nos fazem tropeçar, que nos dificultam a caminhada. Então nós vamos conseguir força moral porque sentimos que não estamos sozinhos, porque sentimos um envolvimento com uma energia positiva e boa da parte deles. E também nós podemos, sim, através da prece, da transmissão do pensamento que nós estamos estudando, fazer com que coisas ruins que seriam, talvez fossem acontecer, melhor falando, na nossa vida, poderíamos evitar que acontecessem. Por quê? Porque ao pedir para evitar o mal em nós não só estamos conseguindo o apoio, a inspiração, a proteção e o encorajamento, mas também sobretudo, dentro desse conceito de inspiração que eu falei, é a orientação para dizer, se você fizer isto, vai acontecer exatamente aquilo que você não quer que aconteça, então não faça. Mas a grande vantagem disso é que bons espíritos não coagem, bons espíritos não empurram ninguém a fazer aquilo que não queremos fazer. Eles só vão sugerir. É inspiração, não é opressão, não é obrigação. Por exemplo, um homem, uma pessoa que está com uma saúde ruim, ele vai começar a ter sofrimentos de saúde. Se ele pedir auxílio, e aí os espíritos chegam e dizem assim, olha, você está ficando doente porque você tem determinada conduta, ele pode não ouvir a voz do espírito, mas ele pode pensar, eu tô achando que eu tô ficando doente por causa de tal comportamento, tal conduta, tal decisão. Não vou fazer mais. Ele escutou a orientação dos espíritos. Ou ele vai pensar e dizer, bobagem, fiz isso a vida inteira.
Claro que no momento em que ele ficar doente de verdade, tiver problemas sérios, ele vai se queixar de quem? De Deus que não atendeu a prece dele? Dos espíritos que não atenderam a prece dele? Ou dele que não refletiu, não foi vigilante, não foi cuidadoso, não atendeu às inspirações que recebeu por auxílio e bondade de Deus através dos espíritos que o auxiliaram? Eu sempre digo, por exemplo, assim, o exemplo, podia ser qualquer exemplo, tá? Eu faço sempre o exemplo da cirrose. A pessoa tem cirrose, por quê? Vamos excluir os casos de não alcoólatras, tá? Vamos falar de um alcoólatra. Tem cirrose. Aí ele fala assim: ai meu Deus, eu preciso tanto me curar, me ajude, né? Diminuir meu sofrimento, minha doença, eu vou parar de beber, etc, etc. O médico chega e diz assim: você está com o seu problema agravado porque você continua bebendo? Pronto, parei de beber. Melhora, vai melhorar um pouco. Se for assim por uma condição que a gente chama aqui de milagre, a pessoa é curada, mas não curou espiritualmente, ou seja, ele parou com o hábito material, mas não perdeu o vício do espírito que ele é. Se ele for curado, ele vai voltar a beber, porque ele pensa: já não tenho problema nenhum, eu gosto de beber, não tenho mais problema nenhum, então eu vou beber. Então, muitas vezes, o nosso pedido é atendido porque temos condições de receber essa benevolência divina, mas muitas vezes o atendimento de nossas preces é exatamente não ter o atendimento da nossa prece, do nosso pedido. Porque tudo depende daquilo que nós estamos pedindo. Às vezes o nosso pedido não é para o bem. Se o nosso filhinho pequenininho pede para brincar com uma coisa perigosa, é claro que a mãe consciente, o pai consciente, o adulto consciente não vai deixar. Aí a criancinha vai fazer a sua pirraça, bater o pezinho no chão, vai chorar. Você vai dar por causa disso? Não, você não vai dar, porque faz mal. Então, você está atendendo o pedido, eu estou atendendo o pedido, mas não da forma que a gente quer. Não sei se me fiz entender bem, porque às vezes eu vou longe nos meus pensamentos, eu trago exemplos que eu não tinha nem pensado em contar, mas basicamente é isso. Nós não podemos nos queixar daquilo que não fizemos por nós, com inspiração dos bons espíritos, por causa da prece que pedimos, da prece que realizamos, das nossas necessidades, porque Deus sempre vai fazer de tudo para nos dar força, para nós resistirmos às tentações. E as tentações muitas vezes elas nascem aqui, não é de fora para dentro, é de dentro para fora que a gente acaba procurando coisas para satisfazer os nossos maus impulsos. É importante também saber que os bons espíritos, eles não vão tirar o mal do nosso caminho. O mal que tá, por exemplo, que exemplo que eu poderia dar para vocês? Um carro em alta velocidade, nós estamos atravessando a rua. Eles não vão parar o carro para evitar o nosso atropelamento, percebe? Não é assim que funciona. Eles vão dizer: ei, você derrubou a tua carteira, caiu a carteira. Olha para trás, caiu a tua carteira. Às vezes a carteira tá lá, às vezes nem caiu, foi só o vizinho, a pessoa do lado que derrubou e você pensou que era tua. Essa viradinha que você deu fez o carro em alta velocidade passar e você não foi atropelado. Percebem como as coisas acontecem? Então, a gente precisa estar sempre muito vigilante espiritualmente para controlar os pensamentos, controlar os sentimentos e tentar escutar, nem que seja de forma intuitiva, a voz dos bons espíritos que vem em nome de Deus nos ajudar a fazer as coisas certas. Nós continuaremos tendo que tomar decisões. Nós teremos ainda e sempre que continuar escolhendo fazer ou deixar de fazer. Então é bom ponderar, é bom analisar, a decisão vai ser nossa, portanto, a responsabilidade da decisão e as consequências daquela decisão também serão nossas. Mas os bons espíritos estarão sempre nos ajudando. E é por isso que todo esse conteúdo aqui está no capítulo Pedi e Obtereis, tá bom? Que mais aqui que ele fala de importante? Assim, eu já falei que o homem solicita bons conselhos ou essa ajuda à espiritualidade amiga e mesmo pedindo bom conselho, ninguém vai obrigar a fazer nada não, que o mérito e o compromisso é nosso, tá? Que mais?
Muito legal isso aqui que o Evangelho fala também, que Deus muitas vezes recompensa a intenção daquele que ora, o devotamento, a dedicação daquele que ora. Então, significa dizer, sabe o quê? Que a pessoa de bem, que a pessoa bem intencionada, que a pessoa que quer fazer certo, quando ora, quando pede a Deus alguma coisa, é muito mais fácil de receber, porque existe merecimento e existe, portanto, mais eficácia na prece da pessoa que merece. Gente, é só o egoísmo e o orgulho que atrapalham a prece. No caso do egoísmo, o Evangelho diz assim, ó, do coração do egoísta e da pessoa que só dos lábios, pelos lábios ora, ou seja, não tem sentimento, não tem conexão, né? Unicamente saem palavras. A pessoa egoísta, ela fala, mas ela tá pensando só nela, ela não tá pensando num contexto de fé, num contexto de amor, ela não está pedindo por ninguém, ela não está pedindo por uma coisa boa, ela para ela ou por ela, por um objetivo nobre, é só por egoísmo. Ou então a repetição mecânica também, isso daí não é atendida. Mas sempre que a prece ela estiver imbuída de um conteúdo de caridade, principalmente quando se pede pelos outros, esse conteúdo faz com que Deus tenha mais, não seria o termo certamente, mas assim, mais vontade, mais desejo. Também a gente pensa em Deus como homens, né? Não seriam os termos certos, mas assim, Deus atende com mais alegria, vamos falar dessa forma. Mesmo nós que às vezes, eu falo por mim e talvez vocês, não sei, mesmo nós que muitas vezes dizem assim, mas eu não sou boa o suficiente, eu não acerto o suficiente, eu errei de novo, eu não vou nem pedir porque Deus não vai me atender. Não deixem de orar, não deixem de pedir, não deixem de agradecer, não deixem de glorificar a Deus, porque mesmo o homem imperfeito tem as suas preces escutadas, sim, atendidas, com certeza. Agora, eu falei aí atrás, orgulho e egoísmo. O orgulhoso, ele só está querendo se achar mais que Deus, que muitas vezes ele pensa que ele vai ganhar alguma coisa porque ele merece, porque ele é um ser especial. Então, na prece do orgulhoso, aí pode ser que dependendo da intenção, da necessidade, do quanto, da forma como esse orgulhoso está orando, o objetivo que impulsiona esse pensamento de prece e de fé, ele não será atendido. Mas não vamos esperar somente a perfeição para a gente orar, ok? De jeito nenhum. Todo mundo proibido de ficar esperando. Temos que orar sempre. E o poder do pensamento, vocês já perceberam? O poder da fé, vocês já perceberam? É o pensamento. Então, não importa quais as palavras que vocês vão falar para fazer prece, não importa onde vocês estão para fazer a prece, não importa a hora para fazer prece, isso não é relevante. Se você estiver no teu carro, no trânsito, estiver no ponto de ônibus, você está tomando banho, você está assim, alguém está sentado do seu lado, parou de conversar, ficou introspectivo, você fala assim, alguém tem necessidade, fala assim, nossa, queria tanto que Deus ajudasse essa pessoa, sabe? Não importa. A prece é sentimento, é desejo, é pensamento conectado com o Pai maior, com o nosso Criador através de um fluido universal. Pensou com amor, pensou com caridade, pensou com necessidade, pensou com vontade, fez a prece, não importa, gente. Foi criado na Igreja Católica, que nem eu, adora orar Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, também não tem problema. Cuidado só para não falar decorado, porque aquilo que falou, palavras da boca para fora não são prece, são decoreba. Então, mas eu consigo falar o Pai Nosso pensando em cada palavra, em cada frase? Vai fundo, ora como quiser. A minha mãe, assim, um segredinho aqui entre nós, tá? Minha irmã tá aqui escutando.
ela sabe que eu tô falando a verdade. A minha mãe, a maior tristeza da minha mãe é que o meu filho não sabe rezar Pai Nosso. Vânia, que fez, você não ensinou Pai Nosso? Ensinei sim, mas eu nunca obriguei o meu filho a orar o Pai Nosso. Eu sempre ensinei o meu filho a dizer para Deus o que ele estava sentindo, o que ele estava precisando, o que ele estava pensando, para que nunca, jamais ele sentisse que ele só ora quando ele fala palavras decoradas. Então, a minha mãe realmente tem uma chateação, mas a minha mãe é católica, eu tenho que entender. Agora, eu me sinto tranquila, porque muitas vezes meu filho fala, porque, não, bobagem, esse negócio de rezar, 19 anos, né, gente, 16, 17, 18, 19, talvez só aos 30 ele vá perceber a importância da prece, não sei, mas eu sei que muitas vezes ele fala, meu Deus do céu, eu não sei como lidar com isso, eu preciso solucionar, e aí começa a movimentar a máquina da fé, a máquina do pensamento, a máquina da prece, e ele nem percebeu. Podemos orar então sozinhos, acompanhados, em qualquer lugar da hora, com qualquer palavra, etc. Agora, o Evangelho, ele vai falar uma coisa, já me encaminhando para fechar nossa conversa. Ele vai dizer o seguinte, que a prece é em comum, porque nós aqui não estamos orando e estudando em comum, é um grupo que está fazendo isso nesse instante. É claro que a nossa prece coletiva tem mais força, tem mais poder. C, letras gaúdas, garrafais. C, efetivamente o nosso pensamento for um só. Se a hora que na prece final eu disser assim, pela paz mundial, todos nós, encarnados e desencarnados que estamos nesse grupo, pensarmos só na paz mundial, desejando a paz mundial, desejando que todos os corações sintam paz. Sim, aí a nossa prece é muito mais forte. Agora, se eu tô falando a paz mundial, um tá pensando no vizinho doente, o outro tá pensando no cachorrinho que sumiu, o outro tá pensando na panela que esqueceu no fogo, ou na conta que tem que pagar amanhã, é claro que isso não é prece coletiva, tá? Então, fechando essa conversa, o Evangelho neste texto, do 9 ao 15 que nós estamos estudando, diz exatamente o seguinte: 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, cada um com os seus desejos e pensamentos, enquanto 2 ou 3, ligadas por um desejo, por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Então, sim, quanto mais pessoas orando juntas, a prece pode ser mais forte se orarmos realmente como irmãos. Mas se entre os 100 e 2 ou 3, os 100 estão dispersos nas suas necessidades individuais, no seu egoísmo, e os outros 2 ou 3 estão pensando com amor naquilo que está sendo falado, pensado, sentido naquela prece, naquele pensamento, aquele pensamento for comum, a prece deste será mais forte. Não por menos que isso que Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu convido vocês nesse segundo agora a lembrar que tem 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus nesse instante. E que vocês não estão aqui há 40 minutos comigo para pensar na panela, no fogo ou na conta de amanhã, que nós estamos aqui envolvidos pelo amor mais puro de Deus, do amor mais fraterno de Jesus, que veio aqui para provar que dá para vencer, e no carinho gigantesco dos bons espíritos que querem o nosso bem, a nossa evolução. E é por isso que, sentindo toda essa energia, antes da gente fechar com a prece final, eu quero pedir a vocês, sugerir a vocês o que nós temos que fazer todos os dias. Vamos orar pela paz. Eu falei paz antes, mas vou falar agora de verdade. Vamos orar pela paz.
Vamos orar pela modificação do ser humano. Vamos orar pelo despertamento das virtudes. Vamos orar para uma aceleração da implantação do mundo de regeneração que a Terra está pronta para vivenciar. Vamos orar para que os homens que erram, que tropeçam, que causam o mal, espíritos encarnados ou desencarnados que ainda estão desta forma, para que eles sintam os seus enganos e consigam redirecionar os seus sentimentos. Vamos orar por aquele amigo, aquele parente, aquele irmão, aquele vizinho, aquele desafeto e até por nós mesmos, para que nós percebamos que temos que fazer diferença no mundo, que é amor, não ódio, que é paz e não mais divisionismo, mais dissensão, mais dificuldade, mais guerra que nós temos que levar, que é exemplo de fraternidade e solidariedade e não de egoísmo, de inveja e de maldade que nós temos que exemplificar. Eu e vocês, nós que somos cristãos, precisamos assumir este papel e definitivamente fazermos tudo o que é possível com estas mãos, mas também com os nossos pensamentos elevados e os nossos sentimentos elevados. Então, de certa forma, se vocês prestaram atenção em tudo que eu falei sobre prece e transmissão de pensamento, o que é que vocês acham que eu acabei de fazer? Sim, nós acabamos de orar. E com essa prece, por tudo isso e mais um pouco, por toda a obra divina em todo o universo e especialmente neste nosso planetinha azul, nós contamos com a proteção de Deus para que nós sejamos vitoriosos desta grande luta que nós resolvemos travar contra o homem velho que ainda mora dentro de nós. Eu convido vocês então a serem cada dia mais sinceros com Deus, com Jesus e com os bons espíritos e sentirem que vocês são escutados, porque realmente todos somos, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigada pela companhia mais uma vez, que Deus abençoe muito todos vocês e que nós possamos sair fortalecidos deste papo gostoso, pelo menos eu acho, que essa energia que rola entre nós aqui, mesmo comigo falando e vocês em silêncio, lembra, transmissão de pensamento acontece sim, e eu estou querendo que vocês sintam quão grato eu sou pela oportunidade de estar com vocês. Boa noite, tudo de bom, paz, luz e muito amor. Tchau, tchau.